Quanto maior o ego, maior o tombo. Quando você vê o ego inflar, fala, ixi, meu Deus, a queda vai ser grande. O tombo vai ser grande. E essa é a armadilha do diabo. Porque o orgulho é a raiz de todo o pecado. Antes de eu entrar na palavra aqui, deixa eu compartilhar com vocês, eu não, né? A pessoa vai compartilhar com a gente, um testemunho maravilhoso. Darcy, né? Darcy, vem cá, por gentileza. Darcy me procurou e veio para compartilhar um testemunho lindo, extremamente edificante, que nos ensina, pode subir aqui, que nos ensina muito, e eu acredito que vai edificar a fé de muita gente. E o quanto o poder da oração é forte. Como a gente resolve as coisas através da oração, somente através da oração. Então não tem muito detalhe, vou curto e objetivo. Darcy me procurou para me contar que há 25 anos atrás ele teve uma relação de negócio com alguém e essa pessoa tinha que ter acertado um determinado valor com ele há 25 anos atrás. O negócio que ele se comprometer aconteceu, foi concretizado, só que a pessoa nunca falou de pagar o Darcy. Então, se não paga na hora, você acha, é o seguinte, vai pagar daí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, por que 25 anos depois? Mas ele tinha contato com a pessoa? Não, não tinha, perdeu o contato, perdeu o relacionamento, não tinha contato, não fazia mais parte da vida. E de repente, então eu vou deixar ele falar. Darcy, boa noite. Boa noite. Você teve uma relação comercial, um negócio, né, um combinado com uma pessoa, e dentro desse combinado, essa pessoa tinha que acertar um determinado valor com você. O negócio aconteceu, mas a pessoa nunca, durante 25 anos, essa pessoa não saudou aquilo que tinha compromissado com você. Sim, foi exatamente isso. Essa pessoa, coloquei algo, um processo na mão dele para que ele pudesse trabalhar em cima. E na euforia, no ímpeto, na hora, né, ele me disse que o dízimo daquilo lá seria me dado. E passou-se o tempo, tal, fiquei sabendo que ele havia ganho o processo. E só que ele não me procurou, eu também não fui atrás, não iria cobrar, né? Acontece que agora, nos 52 dias... Isso é o que eu ia dizer. Acontece que agora, na campanha dos 52 dias, eu fiz o pedido a Deus que tocasse o coração dele, que ele me procurasse para poder me pagar aquilo que me era devido, né? Só uma pergunta, você não tinha mais contato com essa pessoa? Não, nunca mais tive contato com ele. Então, você colocou no propósito 52 dias, em oração, Senhor, toca o coração dessa pessoa, sim, move o coração dessa pessoa. E agora, após 25 anos, essa pessoa, alguém representando essa pessoa, te procura, pede para você o encontro deles, e quando você chega lá, simplesmente a pessoa está com o dinheiro para honrar, te pagar, e o valor não é baixo, é um valor alto, porque inclusive hoje
ele me procurou para testemunhar e para devolver o dízimo dele. Então eu sei quanto é o valor. Então 25 anos depois, a pessoa entra em contato, pede para você ir lá. Quando você chega lá, simplesmente a pessoa diz: olha, eu estou aqui em nome do fulano para entregar a você sem volta, está aqui, esse dinheiro é seu. Pessoa, eu, inclusive perguntei como foi que conseguiu encontrar o meu celular, né? Que inclusive mandou um WhatsApp para mim, me adicionou, mandou um WhatsApp dizendo que queria falar comigo. Eu o procurei e aí ele falou: não, mas hoje os meios de comunicação aí, eles nos trazem aquilo que a gente quer. Então, eu consegui te encontrar. E está aqui, ó, esse dinheiro é para você. Não, isto daqui é para você e não tem volta. Ok? Não aceito devolução. A hora que eu abri o envelope, quase que eu caí das pernas, né? Porque 25 anos depois, a pessoa me procura para poder me pagar. Não, se isso não for Deus, eu não sei o que é. Hã? As pessoas não, aquilo que se compromete a fazer agora, não faz depois de 25 anos, e ainda não tem mais contato, sai em busca para localizar e encontrá-lo. Percebe a ação de Deus? Olha o quanto esse testemunho, o Senhor move corações, o Senhor toca corações, o Senhor pode não estar pagando ninguém, mas a mim vai pagar. Senhor, pode não estar acertando com ninguém, mas comigo vai acertar. Dê condições, abençoa, incomoda, abençoa essa pessoa. Aí vem detalhe, olha o que ele está falando. Não me dá o nome da conta, não dá. Não, está aqui, está o dinheiro, entregou para ele, pagou. Então, resumo da história: se isso não for ação de Deus, eu não sei o que é. É verdade, não é? Quem vai atrás, procura, tenta localizar uma pessoa para pagar um dinheiro depois de 25 anos? Somente Deus. Darcy me procurou para compartilhar, para testemunhar que ele e a família dele extremamente edificados com isso, né? Por ver uma ação como essa de Deus, e também veio para honrar a Deus e agradecer a Deus pela grande vitória. Um milagre, né, Darcy? Amém. Igreja, vocês não deixem de acreditar no nosso Pai, porque Deus é maravilhoso, que jamais, depois de 25 anos, quem que poderia pensar que essa pessoa iria cumprir com o que me prometeu lá há 25 anos atrás? Mas operando Deus, para Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Maravilhoso. Vamos lá. Viu o poder da oração? Move, Senhor, toca corações, abre porta. A Bíblia diz que o coração dos homens, dos reis, está nas mãos do Senhor. O que quer dizer? São como os rios. Na direção que Deus determinar é que ele vai correr. Para onde Deus determinar é que vai acontecer. Sabe, isso aqui é igual no tempo até citei essa semana, quando houve todo aquele propósito de extermínio dos judeus, e de repente Ramã prepara uma forca para Mardoqueu, e quando chega na noite, né, anterior, Deus incomoda o rei, e o rei não consegue dormir à noite, e pede para ir buscar um livro. Olha, do nada, hein? Busque o livro que é registrado todos os feitos do meu reino. E estava lá, ele começou a ler aquele livro, e ele se deparou justamente num fato que Mardoqueu, ungido dele, tinha sido um instrumento para dar um livramento a ele, porque tinha um complô contra o rei. E ele leu aquilo e ele perguntou: o que fizeram com esse cara? Qual a recompensa que deram a esse cara? Aí ele falou: não, nenhuma, meu rei. Ele falou: quem está aí? Ele falou: Ramã está aí. Ele falou: chama lá Ramã, correndo. Ramã era o segundo no reino, é o que queria enforcar o homem de Deus.
Aí ele chamou e falou assim: ô Ramão, o que o rei deve fazer com um homem que ele quer honrar? Aí Ramão pensou que era ele, falou: ó, esse cara, pensando que era ele, falou: o senhor deve colocar vestes reais nesse cara, vestes do senhor. O senhor deve, além de vestes reais, separa um cavalo, uma carruagem real para esse cara, coloca alguém do alto escalão do reino, alguém que seja da confiança do senhor, que dê notoriedade a ele, põe na frente buscando, puxando a carruagem dele e diga: é assim que acontece com aquele cujo o rei quer honrar, quer abençoar. Ele falou: pois bem, faça exatamente isso com Mardoqueu e não omita nada do que você falou, faz tudo com ele o que você falou agora. E era justamente o homem que queria enforcar o homem de Deus. E Deus inverteu a situação. Então, mais uma vez, operando Deus, a porta que Deus abre, Ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Aprenda a resolver as questões na oração. Aprenda a mover o braço de Deus em seu favor. É oração. É oração. Qual a probabilidade de uma pessoa, 25 anos depois, vir acertar um dinheiro que ele, durante 25 anos, ele fingiu que não tinha, que não devia? Durante 25 anos, caiu no esquecimento dele. Qual é? E agora, justamente no propósito que ele coloca em oração, Deus move, Deus incomoda, e chegou lá, só mandou chamar o Darcy para, simplesmente mandou chamar: estou aqui em nome de fulano, está aqui, há 25 anos foi feito um acordo com você e não foi, está aqui, estou para te entregar, e entregou para ele, devolvendo a ele, honrando aquilo que deveria ter sido entregue há 25 anos atrás. Leia aqui, por gentileza. Olha, eu vou dar uma passada rápida. Por que esse tema é um tema recorrente? É um tema que Deus fala muito conosco continuamente. Por quê? Porque se tem uma coisa que pode travar a sua vida e impedir que seus sonhos, seus projetos sejam materializados, é algo chamado orgulho. E o orgulhoso não acha que é orgulhoso, você sabe disso, né? O orgulhoso, ele não se dá conta. Então, nós vamos falar sobre destronando o mal, diga comigo, o ego. De quem nós falamos quarta-feira passada, para quem estava aqui? De um rei chamado? O rei que subiu, se tornou poderoso. Aqui, lê comigo aqui, depois que Uzias se tornou poderoso, lê você. Mais uma vez, depois. Não, mas isso não tem só meia dúzia na igreja. 1, 2 e. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Só estou recapitulando, porque Uzias, nós falamos da história desse rei, que muito jovem Deus levantou, que foi o texto diz, extraordinariamente honrado, exaltado por Deus, promovido de forma assim sobrenatural, cresceu em todas as áreas, amigo da agricultura, amigo da pecuária, grandes construções, grandes invenções. A Bíblia diz que a sua fama foi se alastrando por tudo quanto é lugar, porque Deus o ajudou de forma extraordinária. Deus o abençoou. Mas depois que se tornou poderoso, é o texto que você leu, o seu orgulho provocou o quê? O que derrubou ele? O orgulho. O orgulho. O orgulho provocou a sua queda. Então o que acontece com o orgulhoso? Um orgulhoso, diga comigo, não admite erros. Coisa mais difícil é um orgulhoso admitir que ele errou, que ele está errado. A coisa mais difícil é um orgulhoso dizer assim: me perdoa.
e é o que nós sempre lemos aqui ensinando. Qual é o maior problema do orgulhoso? Qual é o maior problema do orgulhoso? O maior problema do orgulhoso é o maior de todos. O maior problema do orgulhoso chama-se Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se opõe a quem? Deus se opõe aos orgulhosos. Então, eu vou falar rápido. Adão e Eva é um exemplo de pessoas influenciadas pelo espírito da rebelião, ao ponto de não reconhecer a sua culpa, tentar transferir a responsabilidade que era total deles, transferir para outros, evidenciando ali o comportamento orgulhoso que existia dentro deles. Não é meu, foi a culpa foi, é a mulher que tu me destes. E a mulher, o que aconteceu com você? A serpente me enganou. Então, quer dizer, eu não estou errado, eu não erro, o errado é todo mundo menos eu. Então, Nabucodonosor teve a oportunidade de evitar entrar num problema gigantesco, porque foi avisado, era orgulhoso. Quem conhece a história de Nabucodonosor? Nabucodonosor era o homem mais poderoso da face da terra. Nabucodonosor era o rei do império babilônico, o maior império que já existiu. Então não tinha ninguém, ele era um Deus. Ele era um Deus, não tinha ninguém. Para ele era um Deus e ninguém poderia derrubá-lo. Deus usou o profeta Daniel para falar com ele, falou sobre o orgulho dele. Ele não reconhecia a Deus, porque ele se achava um Deus, ele não se submetia ao que ele precisava se submeter, e de repente, quando ele estava lá admirando toda a sua grandeza, a riqueza do seu reino, de repente, ele só escutou uma voz que disse: passou o teu tempo, acabou. Quer dizer, ele teve um ano para mudar, e naquele um ano ele não mudou. Ele perdeu o reino? Não, bispo. Não, ele não perdeu o reino. Ele perdeu a consciência e a lucidez. Ele teve que pastar com os animais. A Bíblia diz que foi-lhe tirado a consciência, a capacidade de discernir, e ele passou literalmente a pastar. Tem muitas expressões que você conhece, que você só não sabe que é bíblica. Pastar vem da história de Nabucodonosor, que ele cresceu os pelos, ele era como um animal pastando o maior rei, o rei do maior império que já existiu, se tornou um animal e passou a pastar como um animal sem discernimento nenhum. Cresceu pelos no corpo, unhas e tudo mais. Então, é um outro exemplo de alguém extremamente orgulhoso que teve tempo para mudar. Quando não mudou, só escutou a voz, passou a tua oportunidade, passou o teu tempo. A humildade é uma virtude cardial. Por que uma virtude cardial? Principal, fundamental. Porque a Bíblia diz que os humildes serão o quê? O espírito humilde, a Bíblia diz que Deus o levará a lugares que você jamais imaginou. Por outro lado, o arrogante será conduzido à decadência, e a vida jamais vai crescer e prosperar. Por isso que humildade e promoção, diga comigo, humildade e promoção são a mesma coisa. Quer ser promovido? Humildade. Quer que Deus te promova? Seja humilde. Quer que Deus te exalte? Seja humilde. Nós fomos criados para não ser humildes. Já começa pela criação. Olho por olho, dente por dente. Do jeito que vai, devolve. Mas esse não é o ensinamento de Cristo. Esse não é o ensinamento que nós recebemos. Saul é outro exemplo de alguém orgulhoso e rebelde. Diga comigo, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Diga comigo, e arrogância
é como o pecado de idolatria. Ô bispo, eu não sou feiticeiro, eu fui da Umbanda, do Candomblé, eu já mexi com a magia, eu já fui idólatra, mas não é só isso. Biblicamente não é feiticeiro e idólatra somente quem faz isso. O rebelde, o orgulhoso, o arrogante. Tudo isso é como um pecado de feitiçaria e de idolatria. Então, o que Deus busca de nós? Diga assim comigo: obedecer radicalmente. Obediência radical traz bênçãos radicais para a vida de uma pessoa. E a coisa mais difícil é uma pessoa conseguir obedecer radicalmente. Nós aprendemos que meia obediência é desobediência. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem gosta de fidelidade? Quem gosta de pessoas fiéis? Pessoas leais, fiéis. Todo mundo gosta de se relacionar com pessoas fiéis. Um casamento tem que ser de fidelidade. Uma amizade tem que ser de fidelidade. O que significa fidelidade? No casamento é exclusividade. É exclusivo. Correto? É exclusividade. Hoje, você observe que tudo quanto é lugar tem trabalhado para que você desenvolva fidelidade, uma relação de fidelidade para com eles. Não tem o seu cartão de crédito que não tem o, como é que chama lá o... o fidelidade, o plano de fidelidade. Os lugares hoje, qualquer lugar que você vai, não tem hoje o plano de fidelidade? Sim ou não? Sim ou não? Então, o que significa o plano de fidelidade? Quando você é fiel, você tem seus benefícios. Você tem uma contrapartida daquela fidelidade. É verdade ou não é? Quem hoje, companhia aérea, se você voa simplesmente, se você sempre voa pela mesma companhia aérea, você vai ter alguns benefícios que alguém que voa esporadicamente não tem. Tem benefícios. O seu cartão, quanto mais você usa e a maior parte das empresas hoje tem tentado trabalhar com esse plano de fidelidade. Agora, vem cá, se todo mundo quer fidelidade, todo mundo busca, quer clientes fiéis, quer relacionamentos fiéis, por que com Deus é diferente? Por que é diferente? Quem não gostaria quem trabalha com vendas aqui? Quem não gostaria que o seu cliente só se relacionasse com você comercialmente? Comprasse só de você, negociasse só com você? Não seria maravilhoso? Não faço nada com outra pessoa, só faço com você. Só com você. Surgiu um outro, não tem que passar por ele. Porque o meu é de confiança. Então, com Deus não é diferente. Se você desenvolve um relacionamento de fidelidade, não adianta esperar que você vai ter os mesmos benefícios. Uma pessoa que não é fiel vai ter o mesmo benefício daquele que é fiel. Não tem. Não tem. Tem algumas pessoas que têm benefícios diferentes. Já viu o cartão de crédito? Tem alguns cartões que você não enfrenta a fila, tem alguns cartões no aeroporto, por exemplo. Tem alguns cartões que você vai para a sala VIP. Você não vai para a fila, você vai lá para a sala VIP. E lá na sala VIP, o que vai acontecer na sala VIP? Tem um belo manjar lá esperando por você. Tem suco, tem lanche, tem uma série de coisas que são para aquele perfil de cliente. O que Deus busca? Fidelidade. Fidelidade radical. Porque meia fidelidade não é fidelidade.
Eu sou mais ou menos fiel, não é fiel. Quem está entendendo? É como no casamento. Tem jeito de eu virar e falar assim, eu sou mais ou menos fiel à minha esposa. 364 dias do ano eu sou fiel. Mas tem um dia que eu escapo. Isso é fidelidade? Sim ou não? Não. Fidelidade é fidelidade radical. Pensa, porque eu não estou te contando história. Vai pensando. Você está descobrindo se você é fiel ou se você não é fiel. É igual aquele culto que eu fiz fazendo perguntas. Foi justamente hoje um trecho daquele culto que eu gravei, e eu estou dizendo assim, por que a sua vida não está onde você gostaria de estar? Faça pergunta, responda essas perguntas. Eu estou lá, responda essas perguntas. Se você entrar lá nos comentários, você vai ver, tem uma pessoa que está dizendo assim, eu fiz essas perguntas e exatamente o que o senhor falou, e eu descobri a resposta. Eu descobri a resposta, fazendo a pergunta. Por que eu não estou onde eu gostaria de estar? Autopiedade também é um sentimento de idolatria. O que acontece? A pessoa que tem autopiedade, o mundo deve algo para ela. Todo mundo deve algo para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém te deve nada. Bispo, o senhor foi duro comigo. Ninguém deve para mim, nem deve para você. O mundo não nos deve nada. O que nós queremos, nós precisamos aprender o seguinte: nós vamos conquistar através da nossa fé, através das nossas atitudes, através dos nossos plantios. Se nós quisermos, é igual aqui, ó, esse testemunho que nós acabamos de ouvir. 25 anos. 25 anos. Uma pessoa te deve durante 25 anos, nunca se preocupou em te pagar. Agora, a pessoa entra numa campanha para buscar essa definição 25 anos depois. Quem deve é incomodado, movido, e chama para pagar e paga à vista em dinheiro. Nós resolvemos as nossas questões na fé, através da fé. Por isso que eu sempre falo, invista na sua fé. Porque senão, o que é autopiedade? Eu não tive apoio, eu não tive ajuda, o mundo está contra mim, eu não tive exemplo em casa, puxaram o meu tapete, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Isso é autopiedade. É como se todo mundo devesse alguma coisa para nós. Não deve. Ninguém. Eu preciso eu me levantar. Eu preciso eu buscar. Eu preciso fazer com que aquele versículo que eu amo ele. Eu amo esse versículo. Ontem eu estava lendo ele para uma família, e mais especificamente um médico. Diz assim, ó, capítulo 1 de Jó, versículo 9. Satanás dizendo assim, aliás, 8, diz assim: disse o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, diga comigo, irrepreensível, íntegro, diga essa palavra comigo, irrepreensível, irrepreensível. Pensa na profundidade dessa palavra. O que seria uma pessoa irrepreensível? Não tem o que repreendê-la. Tu procura e não tem. A pessoa é impecável, íntegra, íntegro. Diga comigo, homem que teme a Deus e que evita o mal. Quem está falando isso, gente? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Diga comigo, acaso
não puseste uma cerca em volta dele. Se eu mudar essa tradução, está um muro. Não puseste um muro ao redor dele? Diga comigo, da família dele, de tudo que ele possui. Diga, tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Quem está falando isso? Disse então: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e que faz o quê? Está aí para vocês ou não? E faz o quê? Evita o mal. Evita, não, ele pode cometer alguma coisa, mas ele evita. O que ele tem consciência, ele evita, ele não faz. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado em tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Espera aí, nós precisamos dessa cerca. Tudo que ele faz é abençoado. Se eu mudar a tradução, está tudo que ele faz é abençoado. Vê como ele é rico. Quem estava incomodado com toda aquela bênção sobre a vida de Jó? Satanás. Olha a vida dele como é perfeita. O Senhor botou um muro ao redor dele. Ninguém consegue chegar perto dele. É daí que a gente aprende as orações, né? Senhor, põe um muro ao redor da minha vida, põe um muro ao redor da minha família, cerca a minha família, cerca, meu Deus, tudo que eu tenho, cerca, meu Pai, tudo que me pertence, põe uma cerca ao redor. Quando você vem à igreja, não é para você escutar sermão, não, é para você aprender. Porque se você só for um ouvinte, não consegue nem aprender para fazer as suas orações, não tem efeito. Deus responde orações. Deus responde fé. Diga comigo, Deus responde fé. Deus responde fé, gente. É isso que Deus responde. Não é choro, lamento, murmuração, reclamação, lamentação, autopiedade. Não, Ele não responde isso. Ele responde fé. Então eu preciso dar respostas de fé. O plano de Deus para Saul era estabelecer o reinado dele para sempre. Não era a ideia de Deus tirar Saul do reino, mas as escolhas rebeldes e orgulhosas de Saul fez com que ele mesmo se derrubou. A queda foi ele que provocou, por desobedecer a Deus, e Deus o rejeitou. Então não era, bispo, tem coisas que não era para acontecer na vida da gente, não, a maior parte não. De negativo, não. É quando a gente ignora o que a gente não pode ignorar. Estamos falando do quê, gente? Estamos falando do quê? É a raiz do quê? Ah, não, eu sou orgulhoso, eu não peco, não tem jeito. Se é orgulhoso, você está em pecado. Não, eu não peco, não, só do orgulho está aí, já está o pecado. O que vai acontecer? Isso vai travar a tua vida. Isso vai impedir de você viver seus sonhos. A Bíblia diz que Absalão é outro exemplo. O que Absalão fez? Diga comigo essa palavra: intenções e motivações. Você sabe quem foi Absalão? Sabe ou não? Absalão foi um dos filhos de Davi. Absalão, a Bíblia diz que Absalão era um homem extremamente bonito e vaidoso. Absalão, ele passava pó de ouro nos seus cabelos. E Absalão, ele nunca falou mal do pai. Ele nunca falou mal do pai dele. Sabe o que ele fazia? Ele sentava à porta do reino e começava sutilmente a falar para as pessoas vinham, queria que o rei julgasse as suas causas, tal, e então ele falava assim: se eu fosse rei, eu julgaria a sua causa, faria tudo diferente, eu trabalharia diferente, eu julgaria com justiça.
Nos últimos dias eu tenho recebido tanto testemunho de... Agora, essa semana alguém compartilhou que numa pregação sobre esse orgulho, numa pregação, aquilo foi tão forte para ela, que ela ligou para algumas pessoas que ela sabia que ela tinha uma pendência de anos. E ela disse que para ela não importava, não tinha aquele negócio assim, porque a gente geralmente, quando a gente quer pedir perdão, a gente vai no meio termo, né? Então a gente diz assim, você errou, eu também errei, muita gente errou, você fez muita coisa, eu também fiz muita coisa, então não importa quem errou. Não, para de conversa. Quer te pedir perdão, ponto, acabou. Quer encerrar esse ciclo, não importa, eu falhei, eu errei. Chama a responsabilidade. Porque os humildes serão o quê? Exaltados. Quem vai me exaltar é o homem? Não. O homem não vai me exaltar. Mas Deus vai. A palavra vai se cumprir. Então, esse inclusive é o conselho que eu te dou. Quando você tiver que romper, quebrar barreira com alguém, não fica assim, não, você errou, eu também errei, nós também erramos e tal, e aconteceu tanta coisa e tal. Não, vai direto ao assunto. Sabe por que eu estou te ligando? Quero te pedir perdão. Eu sei que eu errei. Não importa o que aconteceu, eu errei, eu falhei. E eu quero te pedir perdão. E quero liberar perdão para você se porventura eu te magoei. Curto e objetivo. Sabe por quê? Olha o que eu estou dizendo a você. O que Deus julga dentro de nós? Intenções e motivações. Deus está olhando o que está dentro de nós. Se é real, se é verdadeiro. Se tem integridade no que nós estamos falando. Você viu a observação que Deus fez acerca de Jó? Irrepreensível, íntegro. Íntegro. Dá os versículos para mim. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha e constrói a sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode? Lê ali você. Quem pode o quê? Então, esse era o pensamento de Nabucodonosor. Quem pode me derrubar? E esse aí é Lúcifer. Não importa quando suba, olha o que a Bíblia diz, ó. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. Não importa o quanto você suba. A soberba do teu coração te enganou. Diga essa palavra comigo, a soberba do teu coração te enganou. A soberba do teu coração te enganou, você foi enganado pelo teu coração. Por isso que a Bíblia nos ensina, cuidado, tá? Às vezes a gente fala assim, não, meu coração está pedindo, não, meu coração não está pedindo que eu faça isso agora. Cuidado, então não seja dirigido pelo teu coração, seja dirigido pela palavra. Que coração enganoso. Ó, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas da rocha. Na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. O arrogante, o soberbo, ele apresenta as razões, motivos, os direitos, as justificativas. Ele não admite, né? Não confessa, não, nunca estou errado, porque é enganado pela arrogância do coração. E é o que eu estou ensinando a você. Não, espera aí, eu não quero justificativo, não vou me justificar, não vou ficar. Não, eu quero vencer. Diga essa palavra assim, eu quero vencer. Diga, eu estou determinado a vencer. Sabe por quê? Às vezes o arrogante, o orgulhoso, eles são aquele tipo de pessoa que diz assim, eu sou, eu vou, eu faço.
e eu sou, eu vou, eu faço, quando está envolto em arrogância, não vai fazer, não vai para lugar nenhum, é o que a Bíblia diz. Não vai fazer nada, não eu sou, não será, não vai fazer nada. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Diga comigo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Diga, pois tem mente dividida. Lê o resto, por favor. Não, por gentileza. Repete esse versículo novamente. Pois tem mente dividida e é... Não, vamos de novo. É instável em tudo o que? Opa, vou dar um choque, hein? Inconstante em tudo que faz. Inconstante em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Porque é inconstante em tudo que faz. Esse é um problema que acompanha muita gente, a inconstância, a oscilação. O Pai das luzes que nós lemos agora, que é o nosso Pai, o Pai das luzes, não tem oscilação, não tem variação. Não é, ele não diz uma coisa e volta atrás. Ele não está cada dia de uma forma. Por isso aprenda uma coisa, deixa eu dizer uma coisa com muito amor. Tem uma coisa que eu aprendi há alguns anos: se eu me comprometo, eu dei a palavra, eu vou arrancar o couro, mas eu vou cumprir. Se eu falei para mim mesmo, se eu falei que eu vou fazer algo, eu não volto atrás, porque está escrito que o inconstante, ele não recebe de Deus o que ele quer. Porque o inconstante cada dia está de um jeito. O inconstante tem dia que ele está na fé, ele crê, ele acredita, ele está voando. Daqui a pouco qualquer coisa é o suficiente para que tudo aquilo que ele já falou, ele já contradiz, ele já está desanimado, ele já está prostrado, ele já está... Não. Nós somos testados. Nós podemos ser testados. Muitas coisas podem não acontecer como nós gostaríamos na hora que nós gostaríamos. Qual é a resposta que nós vamos dar? Qual é a resposta que nós vamos dar? Inclusive vou falar sobre isso na sexta-feira, um ponto que eu quero tocar. Porque para Jesus o que importa para nós é a resposta que nós vamos dar a cada situação. Lembra da mulher cananeia que ela disse assim para o Senhor: Senhor, por favor, minha filha está tremendamente atormentada, venha, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Não, primeiro ela veio gritando, né? Ela veio gritando, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus fingiu que não viu. E ela veio gritando, aí os discípulos falaram assim: ela está gritando, o Senhor não vai parar para ouvir? Era proposital. Aí quando Jesus parou, ela disse assim: Senhor, preciso que cure a minha filha está atormentada, tem um demônio, tem um espírito na vida da minha filha. Quem lembra qual é a resposta que Jesus deu para ela? Ele disse assim: não convém tirar da boca dos filhos para dar a quem? Aos cachorrinhos. Se essa mulher fosse uma mulher orgulhosa, sabe o que ela teria feito? Se ela fosse uma mulher barraqueira, sabe o que ela teria feito? Teria feito um barraco. Quem que o senhor acha que é? O senhor está me tratando como um cachorro? Que Messias o senhor é? Que Deus que o senhor é? Mas sabe o que ela disse? Até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus. Sabe o que Jesus diz no livro de Marcos? Ele disse assim: por causa da tua resposta, vai que a tua filha está curada. Prestou atenção? Por causa do quê?
por causa da tua resposta. É a resposta. Qual a resposta que nós vamos dar a cada situação? É ela que define. São as respostas que damos que definem. São as respostas que nós damos. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe, diga comigo, Deus se opõe, mas, leia aí, se opõe aos orgulhosos. Você acha que eu quero essa lepra dentro de mim, chamado orgulho? Porque quem vai botar a mão no meu peito e falar assim, você não passa daqui? Porque o orgulhoso, quem bate a mão no peito dele e diz, ó, acabou, daqui você não passa, é Deus. Foi ele que bateu a mão no peito de Nabucodonosor e falou assim, você é um Deus, não é? Vai pastar com os animais agora. E sabe o que é assustador? Quanto tempo? Quanto tempo ele pastou? Porque Deus também determinou o tempo. Por mais de 3 anos ele pastou com os animais. Teve que passar por aquilo para depois dos 3 anos a consciência voltar e ele dizer assim, eu agora reconheço, louvo, exalto, adoro o Deus de Daniel, faço um decreto, qualquer homem, qualquer um que falar uma palavra contra o Deus de Daniel, será morto, será exterminado. Mas como é que ele conheceu? Ele teve que passar por aquilo para poder reconhecer a Deus? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, será que a gente precisa pastar para reconhecer que Deus reina? Que Deus governa? Sim ou não? Não, nós não precisamos pastar. É uma decisão. Portanto, submetam-se a Deus. Diga comigo, resista ao diabo. Por quê? E ele o quê? Isso aqui, ó, resista ao diabo, porque o orgulho nasceu no coração dele. Ele é o pai dos orgulhosos, o orgulho provocou a queda dele, e ele quer colocar o mesmo sentimento para provocar a sua. Porque o orgulhoso, ele vai dizer assim, eu tenho razão, eu tenho motivos, eu tenho razão para estar sentindo o que eu estou sentindo. Ah, você não sabe o que eu passei, bispo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é cristão? Sim ou não? O que Cristo passou, o que você passou é pior do que Cristo? Hã? Você foi cuspiram na sua face, esmurraram você, para debochar de você, colocaram uma coroa de espinho com 12 centímetros na tua cabeça, batiam, cobriam a tua cabeça e batia na tua cara e dizia, quem te bateu? Despiram você diante de um público, deixar você nu, despido diante de um público, te crucificaram. Não, ninguém passou o que ele passou. E o que ele fez por aqueles que fizeram tudo isso com ele? Qual é a oração que ele fez por essas pessoas? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que. Por isso nós somos cristãos. Sabe o que é ser cristão? Pequenos cristos, imitadores de Cristo. Essas coisinhas, nós pregamos sobre isso domingo. Apanha as raposas, porque as raposinhas, diga comigo, as raposinhas devoram a flor da vinha. Quer dizer, quando começa a florir, quer dizer que vai frutificar, não é? Sim ou não? Come a flor antes que não frutifica. O que são as raposinhas? Diga assim, ó, as coisinhas que as pessoas acreditam que não tem importância nenhuma. Coisinhas. As raposinhas que devoram a vinha.
São essas coisinhas que devoram a vinha. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Diga essa palavra comigo: limpem as mãos. Quer dizer, externamente, aquilo que você está fazendo externamente, limpa as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus, humilhem-se diante do Senhor, diga comigo, e Ele os exaltará. Olha, quando você se humilha diante de Deus, você é exaltado. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração o quê? Meu Deus, nós vivemos num mundo orgulhoso, de pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas que uma quer atropelar o outro, ninguém quer o bem de ninguém, ninguém torce pela alegria de ninguém, não cumprindo o que a Bíblia diz: chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Se alegre com aqueles que se alegram. O que eu estou fazendo? Estou atraindo para a minha vida. Como disse, a expressão limpem as mãos tem a ver com atitudes externas, que significa atitudes que Deus reprova, são ações carnais. Gente, se não quisermos fracassar, se eu perguntar quem quer vencer, todo mundo vai levantar a mão. Então quem quer vencer precisa aprender a guardar o coração. O que é guardar o coração? No meu coração não vai entrar o que a palavra condena, o que Deus reprova. Meu coração não vai ser contaminado. Eu quero vencer. Pedro 5,5 diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, insolentes, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus se opõe, frustra, derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Volta o versículo, por favor. Vamos fazer uma leitura. Diga comigo: Deus resiste aos soberbos, insolentes, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus se opõe, diga comigo, frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção a quem? Quem é humilde aqui? Eu vi gente não levantar a mão, mas até o final dessa reunião você vai sair. Você é inteligente? Não, você é inteligente. Você é inteligente, você vai sair daqui com humildade. A vida da pessoa orgulhosa é repleta de frustrações, gente. Ela é frustrada. Ela é infeliz. Ela tem uma série de ciclos começados e inacabados. Então, dá o outro versículo, por favor. O orgulho do homem o humilha. O que humilha o homem, gente? Não é Deus, não é ninguém. Ó. O orgulho do homem o humilha. Mas o de espírito humilde obtém o quê? Honra. O orgulho pode significar o seu fim. Olha na mensagem como diz, ó. Diga comigo em voz alta, diga: o orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade, tá certo, mas a humildade irá prepará-lo para o quê? Porque, para pensar, esse versículo é muito profundo. Imagina um orgulhoso se ele for promovido. Quem suporta ele? Ele mata, ele manda prender, ele arrebenta. Por isso que Deus nos prepara. Quando vem o orgulho, diga comigo, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com quem? Com os humildes. Uzias subiu, cresceu até. Quando chegou lá no topo, o orgulho provocou a sua queda. O arrogante cai de cara no chão. O que acontece com o arrogante?
Tudo tem uma origem, né? Tá vendo? Quebrou a cara. Mas os humildes, por sua sabedoria, permanecem o quê? Os humildes, por sua sabedoria, permanecem firmes. O orgulho vem antes do quê? O espírito altivo antes da queda. Primeiro vem o orgulho. Diga comigo, depois a queda. Diga comigo, quanto maior é o ego, lê o resto. Quanto maior o ego, quanto maior o ego, maior o tombo. É por isso que a gente já sabe, já prevê. Quando você vê o ego inflar, fala, ixi, meu Deus, a queda vai ser grande. O tombo vai ser grande. E essa é a armadilha do diabo. Porque o orgulho é a raiz de todo o pecado. Sempre por trás do pecado está o orgulho. Sempre. Aí eu faço o que eu quero, do meu jeito. Não, ninguém passa por cima de mim, ninguém manda em mim. Eu agora vou fazer só o que eu tenho vontade. Naamã foi um outro exemplo marcante de orgulhoso. Lá na Síria era o cara. Quando vestia aquela armadura, era o general Naamã. Quando tirava a armadura, era o leproso Naamã. Está entendendo ou não? Lá na Síria era o general honrado, todo mundo idolatrado, o general Naamã, com a armadura. Quando tirava a armadura, tinha um leproso lá dentro, um ferido. Inclusive, ele quase perdeu o milagre dele, porque ele, quando foi até o homem de Deus, o homem de Deus, já sabendo qual era o tratamento que tinha que dar a ele, porque a lepra dele tinha uma raiz, então o homem de Deus não apareceu, não foi lá na porta para bajular ele. E ele ficou extremamente abalado, revoltado. E ele disse, eu achei que ele ia sair daqui, ele ia sair, ia me receber, ia invocar o Deus dele, botar a mão. E o homem de Deus só mandou um garoto, fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes e a carne dele vai se tornar limpa como de uma criança. Ele achou um absurdo. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele precisava ser curado da lepra ou ele precisava de bajulação? Não, estou pregando para ele, estou citando ele, mas estou pregando para você. Você precisa de bajulação, puxação de saco, ou você precisa de um milagre na sua vida? Ah, porque eu achei que ia ser assim, eu achei que ia ser assim, você não achou nada. A gente precisa saber o que eu preciso? Eu preciso de um milagre. Eu quero vencer. Aí ele falou assim, onde já se viu? Lá os rios, Abana e Farpar na Síria é muito melhor. Sai da nascente. É por isso mesmo. É o Jordão barrento. Você está precisando mergulhar na humildade aqui, ó. Dá um mergulho, 7 mergulhos na humildade. A hora que você mergulhar 7 vezes, porque você é um orgulhoso, a hora que você mergulhar aqui nesse rio, sua carne vai ser purificada. Você vai ser curado daquilo que você não consegue. E ele mergulhou 7 vezes. Quando ele terminou de mergulhar, ele saiu curado. A gente precisa escolher, gente. O que o senhor quer dizer com essa história de Naamã? Percebeu que ele quase perdeu o milagre dele porque ele achava que o homem de Deus tinha que bajular ele? Ele achava que o homem de Deus tinha que ir lá, receber ele da forma que ele criou dentro dele? Então é a pergunta que eu estou fazendo. Ele precisava de gente para puxar o saco, bajulação, ou precisava de um milagre? Pensa agora. Às vezes a gente acha que a gente... eu acho que deveria... Não acho nada, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu tenho que fazer o que vai ser bom para mim. E não foi um mergulho, não foi 2. Sabe por que Deus estava trabalhando com ele? Diga comigo, humildade, obediência e perseverança. Ó, por quê? Porque ele não era humilde, ele não era obediente
E porque 7 vezes você vai obedecer, você vai perseverar até o último mergulho. É 7 vezes, não é 5 não, é 7. Na hora que você aprender a obedecer ordem simples, você vai ser curado. Tua vida vai mudar. Moisés, um exemplo de humildade, que não teve problema de dividir a autoridade dele com os outros. Tem uma coisa linda aqui na história de Moisés. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e a dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito, diga comigo essa palavra, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre 70 autoridades. Olha que coisa linda. Quando o Espírito veio sobre elas, elas profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, depois, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu, contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Diga comigo: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Olha, o Moisés está com ciúmes daquela manifestação, porque o espírito que estava sobre Moisés foi tirado e colocado sobre 70 homens. E aí esses homens começaram a profetizar, falar das grandezas de Deus, falar profeticamente. E aí de repente tem 2 que não param e continuaram, e chegou alguém falando: olha, estão profetizando lá. Aí o Josué diz para Moisés: manda eles parar, proíba. Moisés vira e diz assim: você está com ciúmes de mim? Quem dera se todos profetizassem. Quem dera se o Espírito de Deus estivesse sobre todos. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Sabe que na igreja tem um Espírito, né? Sabe ou não? Deixa eu ser mais específico. A Bíblia é uma só, certo? O Deus é um só, certo? Israel tinha 12 líderes, 12 levantados, 12 cabeças, mas só 2 tinham outro espírito, só 2. Moisés tinha um espírito, Deus operava por intermédio de Moisés. Moisés tinha uma fé. Olha, Moisés tinha uma fé poderosa. Moisés orientava, Moisés julgava as situações das pessoas. Moisés era profeta. Deus usava Moisés. Aí um certo dia, vem o sogro de Moisés e orienta, vê Moisés julgando o povo e cansado, o povo ali o dia inteiro esperando, e vem uma palavra, ele diz assim, ó: quando o seu sogro viu tudo que ele fazia, com tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Diga essa palavra. O que é que você está fazendo? Só essa pergunta, por orgulhoso, já grita. O que você está fazendo? Por que esse povo se assenta para julgar?
Porque só você se assenta para julgar. E todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes. Ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés. Lê o resto. O que você acha que o orgulhoso faz? Só de ouvir essa palavra, o que você está fazendo? E depois ele vem e diz assim: o que você está fazendo não é bom. O orgulhoso não está aberto. O orgulhoso, ele acha que só ele tem a receita, ele já sabe tudo. Ele não está aberto a aprender, ele não está aberto a ouvir. Ele poderia ter dito assim: olha o exemplo de humildade. Olha o exemplo. Deixa eu terminar a leitura. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça, diga comigo, meu conselho, e que Deus esteja com você. Moisés aceitou, diga comigo, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Quer dizer, ele fez tudo que o sogro sugeriu. Ele foi humilde. O que ele poderia ter falado? Espera aí, olha as perguntas. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo não é bom. O que ele poderia ter dito? Deixa eu fazer uma pergunta. Você é profeta do Senhor? Deus fala com você face a face? Porque comigo ele fala. O que ele poderia ter falado? Você abriu o mar vermelho? Eu abri. Você abriu o mar? Eu abri. O que você fez? A humilde, ele parou para ouvir. Ele não apresentou as credenciais dele. Ele não veio com o currículo dele. Você já orou para que saísse água da rocha? Deixa eu te perguntar, já tirou água da rocha você? Não, senhor, mas eu tirei. Eu tirei. Já orou para que viesse carne para comer 30 dias? Eu já fiz isso acontecer. Está vendo essa coluna de nuvem caminha sobre nós aqui, ó? Fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia. Ó. Isso aqui é através da minha fé, da minha oração. Quem é o Senhor? Não, o humilde parou para ouvir. Tem sentido? Tem sentido isso? Espera aí, ele tem razão. Eu não estava vendo isso. Deus usou aquela pessoa para falar com ele algo que ele não estava vendo. E tem uma coisa interessante aqui. Você sabia que Deus falava face a face com Moisés? Sim ou não? Mas então Deus não podia ter falado com ele? Podia ou não podia? Mas usou um pobre mortal para falar com ele, para ver onde vão ver. Porque o escutar Deus falar direto é fácil. Agora, o difícil é você ser humilde para ouvir alguém que você acha que é inferior a você. E são os testes da vida. São os testes. Quem está entendendo? E aí, é lindo porque Moisés fez uma oração, Deus retirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 autoridades para ajudar ele. Olha que coisa linda. Do mesmo espírito que estava sobre ele, Deus tirou e colocou sobre 70 pessoas. Era possível uma pessoa ter o espírito que estava sobre a vida de Moisés? 70 receberam. Quem quer receber do espírito que está nesse lugar aqui? Quem quer receber do espírito que está sobre a sua liderança, sobre os líderes espirituais que Deus colocou, constituiu sobre a sua vida? Então fique em pé. Feche os seus olhos.
Antes, pega o teu propósito das mãos. Você sabe que é lindo a humildade de Moisés. A humildade de Moisés. Por isso que a Bíblia diz que não houve ninguém como Moisés. Ele foi humilde. Ele acatou conselhos. Ele não teve a vaidade de dizer: não, é só eu, quero que Deus só use a mim. Até quando Josué foi cobrar, manda eles parar. Pô, Josué, quem dera, rapaz, quem dera todo mundo fosse profeta do Senhor, quem dera todo mundo tivesse o Espírito do Senhor. Você sabe, eu comecei dizendo: aqui tem um Espírito, aqui tem uma unção. Hoje alguém ainda falou assim para mim, hoje não, ontem, alguém falou assim: a palavra que vocês pregam é diferente de tudo que eu já ouvi. Eu já passei por muitos lugares, eu não vi testemunhos como eu escuto aí. A Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo, mas a fé não é a mesma. O Espírito não é o mesmo. Tem um Espírito aqui. Tem um Espírito que governa esse lugar. Tem um Espírito que age aqui. Agora, se Deus tirou do Espírito dele e transmitiu a 70 pessoas, e aquelas pessoas foram comissionadas, aquelas pessoas tinham uma missão, elas profetizaram como Moisés, elas foram cheias do Espírito como Moisés, elas passaram a atuar diante do povo como Moisés. Olha aqui para mim, por favor. Talvez você olhe e diz assim, ó: eu não sei se um dia eu vou conseguir ter o Espírito, a fé, a sabedoria, a coragem, a ousadia que eu vejo na minha liderança, que eu vejo na bispa, que eu vejo no bispo, que eu vejo... Eu não sei. Não. O Espírito que está aqui é para você. O Espírito que está sobre nós é para você. É você dizer a mesma coisa. Eu quero do mesmo Espírito que eu vejo na minha liderança. Eu quero da mesma unção, Senhor. Eu quero. Deus, Ele tira do Espírito daqueles que está sobre nós. E a verdade é que esse Espírito hoje está disponível a todos. Esse é o mais forte. Naquela época era exclusivamente derramado sobre algumas pessoas específicas, hoje não. Hoje a Bíblia diz que é para todos aqueles que creem. Então feche os seus olhos. E eu quero que você, hoje com o teu coração aberto, você vai fazer essa oração. Senhor, vai orar com a tua alma, com o teu coração. Se naquela época o Senhor tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 autoridades, eu quero ser como essas 70 autoridades hoje. Eu quero que o Senhor, do mesmo Espírito que o Senhor tem derramado sobre a minha liderança, eu quero na minha vida. Do mesmo Espírito, da mesma fé, da mesma unção, da mesma capacitação, eu quero sobre a minha vida. Eu quero. E Deus, Ele vai derramar sobre a tua vida uma unção nova, um poder novo, uma autoridade nova. Deus vai te dar uma ousadia nova.
Então eu quero que você esqueça quem está do seu lado e você vai dizer: Senhor, eu quero do mesmo Espírito que há nesse lugar, eu quero da mesma fé que há nesse lugar, eu quero do mesmo poder que eu sei que habita nesse lugar. Eu quero, meu Deus, eu quero da fé que eu vejo operando através da bispa, da sabedoria, do conhecimento. Eu quero, Senhor, da fé, da sabedoria, do conhecimento, oh meu Deus, da coragem, da ousadia que eu vejo na minha liderança, nos meus pastores, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. É para você, é para você. Abra agora, é com a tua alma, é com a tua alma, é com o teu espírito. Você vai dizer: Senhor, eu creio, Senhor. O Senhor disse, ou foi dito, Moisés mesmo disse a Josué: quem dera, quem dera, quem dera, quem dera. Deus quer que você seja a igreja lá fora. Deus quer que você seja um instrumento poderoso, que as pessoas olhem para você e vejam o poder de Deus na tua vida. Veja a fé que você tem, veja a ousadia que você tem, a coragem que você tem, o poder que há na tua vida. Deus quer te levantar, Deus quer te levantar, Deus quer derramar essa unção sobre a tua vida. Deus vai derramar desse Espírito sobre a tua vida. Deus vai derramar desse poder. Pode pedir, eu quero, Senhor, eu quero dessa fé, eu quero, meu Pai, eu quero desse poder, eu quero desse Espírito, eu quero dessa ousadia. E Deus vai derramar sobre a tua vida, Deus vai derramar essa unção. Pode pedir, obreiros, pode pedir. É do Espírito que está nesse lugar, é do Espírito que está sobre a tua liderança, é do mesmo Espírito. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. É para mudar vidas aqui hoje, é para encher a tua igreja do teu poder aqui hoje. Eu quero, Senhor, tira do Espírito que há em nós, tira do Espírito que há nesse lugar, Senhor. Há um Espírito nesse lugar. Derrama, Senhor, derrama, meu Deus. É para mudar a fé dela, mudar a comunhão, mudar, meu Pai. Oh meu Deus, entra nela, entra, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, entra Espírito Santo. Diga: eu não quero mais ter a mesma fé, eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais. O orgulhoso não vai fazer parte da minha vida mais, o medo não vai fazer parte da minha vida mais, o arrogante, o soberbo não vai fazer parte da minha vida. Eu quero desse mesmo Espírito. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Dê experiências novas aqui hoje, enche a tua igreja, Espírito Santo, enche a tua igreja. Receba em nome de Jesus, receba do Espírito que há nesse lugar, receba em nome de Jesus. Hoje é dia de uma renovação, hoje é dia de um fogo novo sobre a tua vida, hoje é dia de uma unção nova sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vai, é para você, em nome de Jesus. Isso, vai, diga: eu quero, Senhor. Pode pedir. Eu quero uma fé, a fé do sobrenatural. Eu quero o Espírito da coragem, eu quero o Espírito da ousadia, eu quero ser cheio, eu não quero ser inconstante mais, eu não quero oscilar, Senhor, eu não quero, em nome de Jesus, eu não quero mais ser inconstante. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, eu não aceito mais, eu não aceito. Seja cheio. Deus vai te refazer aqui hoje. Deus vai te refazer aqui hoje. Deus vai te refazer. Deus vai fazer de você hoje uma nova pessoa. Você vai sair daqui hoje uma nova pessoa, em nome de Jesus. Se você quiser que o pastor, que o obreiro ore com você, levanta a tua mão. Levanta, vai lá, ora com eles. Transfira o Espírito, em nome de Jesus. Transfira o Espírito. Seja cheio em nome de Jesus. Levanta a mão, vai, obreiros, por gentileza. Levanta a mão, pode levantar. O obreiro vai transferir do Espírito, da unção que há nesse lugar, da unção que há sobre a vida dele. Seja cheio agora, seja cheio. Seja cheio. Receba um Espírito novo aqui hoje. Receba uma nova unção aqui hoje. Receba. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai lá.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem uma unção nova. Deus tem um espírito novo para você. Deus tem uma unção nova para você. Aleluia. Ore basuri alas. Ore basuri canta la basuri alas. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai. Queima vidas aqui hoje. Queima vidas aqui hoje. Queima vidas aqui hoje, Espírito Santo. Queima. Queima, 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 queima. Queima, Espírito Santo. Queima. 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 Dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade. O quanto você não quer ser mais a mesma pessoa. O quanto você quer da unção e do Espírito que há aqui. Do Espírito que há sobre a tua liderança, sobre a vida da tua liderança. O quanto você quer, diga: Senhor, eu quero. Mulheres, diga: eu quero do Espírito que há na bispa, eu quero do Espírito que há nas pastoras, eu quero do Espírito que há. Homens, diga: eu quero do Espírito, eu quero do Espírito que há no bispo, nos bispos da igreja. Eu quero, Senhor, eu quero. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Receba um Espírito novo aqui hoje. 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 Deus quer te usar lá fora. Deus quer te levantar com poder. Ele quer te usar lá fora. Ele quer te usar como um instrumento poderoso lá fora. Você é a igreja lá fora. Você é a igreja lá fora, sabia? Você é a igreja lá fora. Você é a igreja lá fora. Você é a igreja lá fora. Ele quer te usar. Você é a igreja. Você é profeta dele lá fora. Por isso ele quer você falando das grandezas dele. Ele quer você falando da grandeza, do poder dele, da glória dele. Mas primeiro você tem que conhecê-lo. Você tem que ter experiências com ele. Aleluia. Deixa ele te ver fazer. Aleluia. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, Senhor. Diga: eu quero ser. Diga a ele. Diga: um vaso novo, Senhor. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso novo para a tua glória, para a tua honra. Diga: deseje, tenha fome, tenha sede. Tenha fome, tenha sede. Tenha fome, tenha sede, tenha fome. Aleluia. Nas mãos do oleiro. Diga a ele: pega a minha vida, Senhor, pega. Pegue a minha vida. Diga: e me faça de novo. Me faça de novo. Aleluia. Diga: eu quero ser. Eu quero ser. Essa é a tua oração. Essa é a tua oração. Diga: eu quero ser um vaso novo. um vaso novo. Não abra os seus olhos. Primeira coisa que você precisa saber: a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que você pede é o que você recebe. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E se você quer um espírito novo, se você quer uma unção nova, se você quer do espírito que há nesse lugar, que há na sua liderança, Deus tem ele para você. Não, isso não é exclusivo de algumas pessoas. É para todos aqueles que, a Bíblia diz, para todos aqueles que pedem. Receba um espírito novo nessa noite. Receba uma unção nova nessa noite.
Receba um espírito de fortaleza. Receba o espírito da fé. Receba o espírito da coragem. Receba o espírito da ousadia. Receba o Espírito de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. Que não haja lugar na tua vida para o orgulho. Hoje Deus te cura. Hoje Deus te liberta. É para curar o teu destino. É porque Ele quer te promover. Ele quer te promover. Deus quer te promover. Deus quer te honrar. Certifique-se que eu sinto que Deus está agindo no coração de muitos aqui, limpando, purificando. Não, Deus quer te promover. Receba do Espírito que está sobre a minha vida, Senhor. Transfira para eles do Espírito que há sobre a minha vida aqui. Transfira para eles, Senhor. Um dia também fui inconstante, um dia também fui medroso, um dia também fui orgulhoso, fui ferido. Um dia, meu Pai, eu tive medo de tantas coisas. Um dia eu fui orgulhoso em relação ao Senhor. E o Senhor me curou. O Senhor colocou um espírito novo na minha vida. O Senhor curou o meu destino. O Senhor colocou o teu espírito em mim. Eu quero beber. O espírito da coragem, da ousadia, da fé. Eu quero beber. O espírito da sabedoria. E eu profetizo sobre a vida deles agora, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida do Espírito que Deus colocou sobre a minha vida. Eu oro por você agora e profetizo. Derrama sobre eles agora, Senhor. Sonda os corações, porque eu sei que tem corações abertos e sedentos e famintos. Eu profetizo, receba agora. Receba agora. Do mesmo Espírito. Como disse, um dia fui medroso. Um dia tive medo do futuro. Um dia fui incrédulo, fui inconstante. Um dia fui murmurador, questionador. Mas Deus colocou o Espírito dele na minha vida e me deu o Espírito da fé, o Espírito da constância, da perseverança. Ele mudou o meu espírito através do Espírito dele. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Transfira, Senhor. Passa fileira por fileira, cadeira por cadeira. Passa fileira por fileira, cadeira por cadeira, Senhor. Eu oro por eles, como um dia o Senhor orou pelos discípulos. O Senhor intercedeu pelos discípulos que o Pai te deu. Eu intercedo pelos discípulos que o Senhor me deu. Coloca do Espírito que o Senhor me deu. Derrama do mesmo Espírito sobre a vida deles. Receba um Espírito novo aqui hoje. Receba uma nova unção aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está fazendo coisas novas. Eu creio que você não vai sair daqui o mesmo. Eu creio. E você verá uma mudança dentro de você. Você verá uma mudança no seu dia a dia. Você verá uma mudança a cada dia dentro de você. Você não vai saber identificar o que aconteceu, mas algo mudou dentro de você. E Deus está fazendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Receba, em nome de Jesus, receba. Receba. Eu, como teu pastor, como teu pai na fé,
beber de tuas águas. Como teu pai na fé, eu te abençoo. Beber da tua fonte. Como teu mentor, eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus que Deus dê a você do mesmo Espírito e muito mais daquilo que Ele deu a mim. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Quero que você tome posse. Sinta. Quero que você tome posse. Em nome de Jesus. Receba. De vida aqui. Sinta. Sinta. Sinto fluir. Receba, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Faz coisas novas aqui, Espírito Santo. Faz coisas novas aqui, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Receba o amor dele. Receba a presença dele. Receba a unção dele. Receba, ela é tua nessa noite, é para você. Eu quero beber de tuas águas. Bebe, bebe. Eu quero beber. Você não vai voltar a ter sede mais. A tua sede será saciada. A tua sede será totalmente saciada. Eu quero beber de tuas águas. Aleluia. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vai, Espírito Santo. Vou mergulhar. Vai, Espírito Santo. Eu quero beber. Vai, Espírito Santo. De tuas águas. Vai, Espírito Santo. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Eu sinto Deus fazendo coisas novas aqui. Eu sinto Deus mudando o espírito de muitos aqui. Eu acredito que muitos de vocês não serão mais os mesmos. Não perca isso. Sai daqui. No espírito você vai ver. Talvez hoje você não consiga nem detectar, mas você sabe que algo está mudando aí. Você sabe que algo está acontecendo aí dentro de você. E você verá e terá experiências dia após dia. Você vai ver o que é a transferência de uma unção. E eu transfiro para a vida de vocês hoje. Seja abençoado nessa noite. Saia daqui para viver uma nova vida, uma nova fé, um novo espírito. Saia daqui tomado pelo espírito da fé, o espírito da coragem. Saia daqui. Saia daqui para viver a materialização dos seus sonhos. Saia daqui para conquistar tudo que Deus tem te prometido. Saia daqui para fazer a diferença. Aleluia. Ele te enche. Ele te enche. Ele te enche.
Aleluia. Enche-me. Não acabou, não acabou. Enche-me. Até transbordar, Senhor. Até transbordar. Diga a Ele. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me. Até transbordar. Até transbordar. Derrama. Derrama a sua glória. Louvado seja o Senhor. Derrama a sua glória. Enche-me. Aleluia. Remassuri alas. Remassuri canta la bachuri la bachuri canta las. Derrama a sua glória. Aleluia. Aleluia. Enche-me. Obrigado, Senhor, por essa noite. Até Obrigado por essa noite. Obrigado. derrama a sua glória. Obrigado. Derrama a sua glória. Eu quero que você agradeça a Deus por essa noite. Agradeça a Deus por tudo que Ele está fazendo na tua vida. E pode dizer, eu te agradeço porque eu não estou saindo daqui o mesmo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não serei a mesma pessoa. Eu te agradeço porque eu não terei a mesma fé. Eu não terei o mesmo espírito a partir de hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não serei o mesmo. Eu te louvo por essa noite, Senhor. Agradeça. Agradeça. Aleluia. Aleluia. Sai daqui tomado de poder e de autoridade. Sai daqui. E não tenha medo de profetizar, de falar profeticamente aonde você entrar, porque o que sair da tua boca vai acontecer. O que sair da tua boca Deus vai honrar. O que você profetizar vai acontecer. Aleluia. Derrama a sua glória. Aleluia. Enche-me. Aleluia. Santo, santo, santo. Até transbordar. Derrama a sua glória. Aleluia. Derrama a sua Levanta as suas mãos e o seu projeto. Eu te abençoo mais uma vez nessa noite. Eu declaro, você não vai sair daqui o mesmo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o que sair da tua boca, não tenha medo de falar, de fazer orações proféticas, liberar palavras poderosas da tua boca, porque o que sair da tua boca vai acontecer, Deus vai honrar. Eu abençoo os teus projetos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, todos os teus projetos materializados. 2024 será o ano mais incrível da tua vida, o ano mais poderoso, o ano de maior crescimento, de maiores experiências com o sobrenatural de Deus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Saia daqui com o Espírito que está nesse lugar, saia daqui com o Espírito novo, em nome do Senhor Jesus, porque Deus te deu um Espírito novo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte. Santo, Santo.